Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus por esta oportunidade que nos é dada, assim como a vida, para termos que ter esta oportunidade de comunicarmos um pouco ao redor de tudo quando passa nas nossas vidas, ciente de que tudo o que acontece ao nosso redor e como crentes faz parte da palavra. Não há nada que você pode dizer que isto aqui não tem nada a ver com a palavra. Por isso, sempre temos dito que as próprias vidas dos patriarcas é que se tornaram precisamente a Bíblia que hoje nós estamos a ler, a palavra de Deus. Quando você está a ler a Bíblia, está a ler a respeito da vida de Adão, a respeito da vida de Noé, Abraão e os demais. Portanto, tudo o que acontece ao nosso redor tem a ver com a palavra de Deus. Gostaria de lhes informar que finalmente conseguimos cobrir o tabernáculo de Shimon contra tudo e contra todos. E foi realmente uma longa viagem, muita coisa se levantou, mas Deus foi nos dando graça para podermos já transpor as dificuldades. Já está coberto e vão colocar as imagens aqui, os irmãos. Queria agradecer a todos aqueles que colocaram as suas mãos neste negócio, neste trabalho, e dizer que Deus coloque também as suas mãos nas vossas coisas. E queria também aproveitar esta oportunidade para convidar a todos aqueles que tiverem tempo, precisamente no sábado, agendamos precisamente para enchermos a placa em Quachena, Quanongola. Só aqueles que estiverem livres no sábado, é só tentar contactar os anciãos para termos uma pequena ideia do número das pessoas que estarão lá. Vai ser um trabalho muito duro, decisivo, porque vai se tratar de encher a placa, a mesma placa que vai ser usada como alicerce para o primeiro piso. Só gostaríamos que pudesse ser como que uma festa, e como fizemos em Chimbonde no sábado passado, era realmente uma festa. Tivemos que matar um cabrito e foi muito bom comungar com os irmãos alegrando-se, sabendo que já tínhamos como que concluindo a parte assim difícil da nossa construção. E dizer que queria também aproveitar esta oportunidade para agradecer os que estiveram conosco no aniversário natalício da minha irmã,
da minha adjuntura, assim como todos aqueles que a felicitaram de longe, assim como de perto, e aqueles que puderam lhe dar algumas prendas, e dizer que Deus lhes abençoe ricamente. Eu aprecio a cada um de vocês. Talvez possa não ter assim palavras propícias ou adequadas para expressar assim de uma maneira cabal, mas dizer que Deus abençoe a cada um de vocês. Como dizia o pastor Givaldo, que 55 anos de vida certamente é uma longa viagem, porque ela completou 55 anos de vida. Dizer que casamos quando ela tinha 24 anos, quer dizer que já estamos há 31 anos casados. Que é uma longa viagem, cheia de alegria e dificuldades. Como devem saber que a vida, como vida, ela é cheia de alegria, assim como dificuldades, problemas e tudo mais. Mas queremos agradecer a Deus porque podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou, nos guardou. Tivemos um bom tempo, os irmãos que vieram, e nós os dois tivemos a oportunidade de pernoitar no hotel, longe de todos. Estávamos já no nosso próprio ambiente, os dois no hotel, da maneira como começamos. Como estava dizendo na quarta-feira, que a vida como tal, ela é desta maneira. Vai se começando dali, vamos dizer que um casal começam os dois, dali vão aparecendo alguns filhos, vão ramificando, apareceu este filho, aquele, assim sucessivamente. E depois de um tempinho, os filhos já têm os seus próprios lares, e este já tem o seu lar, aquele já tem o seu lar, e finalmente tornam a voltar de novo para viverem os dois. Esta é a lei, talvez que pode-se dizer, a lei da vida. É como uma semente, um grão de milho, você vai semear. Ela semeia, digamos, você semeou um grão. Aquele grão vai germinar e começar a ramificar-se. Sai folha, sai isto, sai aquilo. Vai trilhando contra tudo, contra todos. Finalmente, aquele grão aparece na plena vista. Aquele grão, o mesmo grão que começou sozinho, volta de novo para estar sozinho. E podemos aprender uma grande lição ali, sabendo que, como estávamos já a falar a respeito de como, quando uma criança é nascida, ela vai crescendo até chegar o tempo de gatinhar, não sabe onde está o quê, vai crescendo, vai aprender a andar,
cresce, mas na medida em que vai crescendo, se viver por muito tempo, torna de novo a voltar àquele estado em que ele ou ela não sabia, não conseguia andar, não sabia onde ficava o quê, acaba retornando onde começou. E podemos aprender uma lição de que quando a vida termina aqui na Terra, tornamos a voltar precisamente onde nós saímos. Se somos predestinados, não há nada no mundo que pode desviar o seu destino. Porque um grão de milho só pode voltar para ser um grão de milho. Seja lá o que for, grão de machoeira, grão de trigo, só pode voltar para ser o que ele foi antes. Só o que nós somos, o que nós fomos é o que seremos. Só queremos agradecer a Deus que estamos como que na última parte desta jornada de começar os dois e tornarmos a voltar de novo para sermos os dois. Queria talvez, isto aqui é para os casados, é para também os jovens, aqueles que tardando o Senhor poderão se casar, para tomar isto aqui como exemplo, como digamos, pisadas na areia do tempo, onde um pode dizer que se Deus ajudou o pastor, Deus também pode me ajudar. Começamos o nosso lar meio duro em todos os sentidos. Como já disse muitas das vezes, tenho dito, começamos precisamente num pequeno cômodo como esse aqui. Talvez esse parece que é um pouco maior. Neste pequeno cômodo tínhamos praticamente tudo. Me refiro que naquele cômodo se usava como varanda, se usava como sala de estar, se usava como quarto, se usava como cozinha. E quando as pessoas vinham nos visitar, sentavam precisamente na cama e conversávamos. A cama era usada, digamos, para tudo. Sofá era usada, cama era usada como sofá, era usada como cama e fazia tudo. E é desta maneira como se começou a vida. Mas na medida em que fomos caminhando fiel com o Senhor, pode-se dizer que o Senhor certamente foi muito bom para nós, porque veja onde nós estamos no dia de hoje. Já temos quartos a sobrar. Deus tem nos levado até onde estamos no dia de hoje. E se é que Deus começou conosco num cômodo e levou-nos até onde estamos no dia de hoje, isso deveria talvez servir de exemplo para cada um de vocês, para que não fique desmoralizado, porque Deus é capaz. É só uma questão de continuar a ser fiel e procurar em primeiro lugar o reino do céu. O resto disso será acrescentado. Só começamos e o Senhor foi muito bom. Faz-me lembrar a expressão que estava sendo usada com essa irmã quando dizíamos que Deus é bom, e ele acabou dizendo que Deus é bom demais. Realmente Deus é bom demais.
Desde que você guarde a sua palavra, desde que você guarde a sua palavra, Deus guardará também a você. E talvez poderia até ser um pequeno exemplo para os ministros, porque a verdade é de que o que Deus fez para nós pode também fazer para você. Talvez alguém, digamos, um ministro, pregador que está como que começar, quando olha talvez para nós, onde estamos hoje, pode até pensar que talvez as coisas foram sempre assim. Mas a verdade é de que as coisas não foram sempre assim como estão hoje. Começou-se também o ministério muito difícil, muito duro, que realmente não é isso que queria debruçar neste momento. Mas dizer que se é que Deus começou conosco, eu lembro quando vinhamos aqui no tabernáculo para virmos despertar este talhão, se a memória não falha, descia-se precisamente na escola industrial. E não tínhamos transporte na altura, se a memória não falha. E sim, porque houve um tempo em que não tínhamos carro. Éramos peões, como se diz, mas o Senhor foi nos ajudando, foi nos guiando até hoje estamos onde nós estamos. Portanto, Deus também pode lhe ajudar e lhe levar até onde você almeja. Eu creio que nós, como líderes do povo, dos filhos de Deus, muitas das vezes temos sido feitos exemplos, como a maioria dos patriarcas que foram usados para servirem de exemplo. O exemplo que Abraão foi usado para ser o exemplo da fé, o exemplo que Noé foi de que Deus sempre cumprirá a sua palavra, independentemente de quem descrê e quem crê. Somos usados como exemplo. Como profeta foi usado também como exemplo, como tinha que perder a sua primeira esposa e ela tinha que ir do outro lado, tornar a voltar para o nosso benefício. Tudo isso, como líderes, acabam sendo colocados neste canal. Dizer que quando casamos, eu havia sido assim chamado para o trabalho do Senhor. E a questão do trabalho já havia sido revelado para mim. Todavia, quando caso, a minha parceira não sabia nada a respeito deste trabalho. Acabei crescendo assim, sendo uma pessoa, digamos, que queria assim ver as coisas assim em ordem. Quando caso esperava que seria uma vida assim instantânea, apanhar tudo em ordem para o ministério, digamos, apanhar já uma irmã como quem já sabe a respeito do ministério, apanhar alguém que talvez já se posicionou como uma mulher esperada na Bíblia. Pensava que seria assim, logo uma obediência total. Todavia descobri que não era exatamente assim. Precisaria de um
tempo para se alinhar, para se ajustar. Como devem saber, já me referi a este assunto por várias vezes. Sempre quando uma mulher conhecer um homem biologicamente, a tendência é de perder o respeito. E é realmente uma das coisas que você ouve os irmãos já reclamar: minha mulher não me respeita, essas coisas todas. Mas eu já descobri, acho que todos nós devemos saber, quando uma mulher conhecer um homem, independentemente de que idade o homem tem. É como nas escolas, quando uma aluna conhecer o professor, a partir daquele momento, aquela aluna perde respeito com aquele professor. No serviço, as pessoas podem descobrir que aqui há um assunto por causa de faltar de respeito. E podia-se dizer que a pessoa que não respeita mais o presidente é a sua própria mulher. Sim, porque há esta tendência. Por isso a Bíblia ensina que a mulher deve reverenciar o seu marido. Reverenciar independentemente do seu nível, independentemente se tem dinheiro ou não, desde que o seu marido é a sua cabeça. Queria talvez, enquanto que estamos nesse canal, neste pensamento, que eu creio que talvez pode ajudar um pouco os nossos lares, gostaria de ler aqui no livro de Efésios 5, a partir do versículo 22, os deveres domésticos. A Bíblia logo começa dizendo aqui: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. É aquilo que eu estava a dizer, que a tendência é de não respeitar logo que o homem, logo que a mulher conheça o seu marido, o seu parceiro, acaba perdendo o respeito. A Bíblia, sabendo disso, toma aqui nota para corrigir esta tendência. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Sujeitar-se aos vossos maridos como se sujeitam ao Senhor Jesus Cristo. É desta maneira que uma verdadeira mulher deve se sujeitar ao seu marido. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Portanto, aqui Paulo está nos dando uma bela comparação entre um casal natural e o casal espiritual, que é Cristo e a sua igreja. E às vezes temos que parar um pouco quando deparamos talvez com as dificuldades nos nossos lares. Me refiro mesmo, digamos, que a mulher não está exatamente onde ela deve estar. Não está a fazer exatamente o que ela deve fazer ou deve ser. Você deve voltar um pouco atrás e saber que você também é uma esposa de alguém, a esposa de Cristo. Da mesmíssima maneira que Cristo é longânimo conosco. É só parar desde quando que você é cristão. Será que você já chegou a um ponto em que
você obedece o seu marido na totalidade? Se você ainda tem problemas, vamos dizer que você tem 10 anos na mensagem, mas ainda tem alguns problemas em obedecer a Cristo, que é o seu marido. Como é que você não vai compreender uma mulher que talvez só está casada num período de uns 6 meses ou 1 ano? Porque você também é mulher de alguém, é uma noiva de Cristo. Se você pensa em repudiá-la, você já parou para pensar que tal Jesus, o seu marido, se pudesse também repudiar porque você está casado com ele por 10 anos, mas ainda não atingiu a obediência total? Talvez, mas ele é longânimo conosco. Ele ainda continua nos compreendendo, esperando que algum desses dias possamos chegar de sermos exatamente o que devemos ser. Só essa atitude que os maridos também devem ter, essa atitude que também as irmãs mulheres devem ter concernente seus maridos, esperando com longanimidade para que Deus algum dia ajude o seu marido, ajude a sua irmã para ela ser exatamente o que deve ser. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, marido, amai as vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Está a ver este grande amor que Cristo teve com a igreja, ao ponto de se entregar por ela. É desta maneira que nós devemos fazer, se entregar por causa das nossas parceiras. Me refiro precisamente a lutar para dar privilégio disto, dar privilégio daquilo a ela por causa do amor. Sim, para a santificar purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, irrepreensível. Só Cristo fez este grande esforço de levar a sua esposa para o nível em que ele pretende vê-la. Só é o esforço que nós devemos fazer. Tentar levar as nossas mulheres a um nível em que você almeja. E enquanto que estamos ali, irmãos ou irmãs neste caso, enquanto que você vai sendo ajudada para ser o que deve ser, não seja arrogante, seja macia, flexível, alguém que pode ser ensinada. Porque a verdade é de que muitas das vezes as pessoas entram nos lares enquanto que não estão preparadas para entrar no lar. Talvez com um pensamento assim um pouco parcial a respeito do lar. E a única maneira pela qual, e muitas das vezes os problemas que temos deparado nos lares, é quando a parceira não está disposta para ser ensinada. Faz-me lembrar essa irmã que dizia, quando o marido dizia, você não engomou bem, logo dizia, está aqui a sua roupa, engoma sozinho então. Eu já não vou engomar para você. Não é isso que deve se fazer, querida. Você deve se submeter e procurar saber dele. Ele, o marido, que vinha engomando sozinho. Antes de você aparecer neste lar, o marido já engomava. Ele que cresceu com as calças, você está a ver as calças pela primeira vez. E você não sabe como engomar. Tenha natureza macia, própria para ser ensinada.
E realmente, se alguém está pronta para ser ensinada, as coisas ficam um pouco fáceis. Mas muitas das vezes, quando tenta ensinar, fica arrogante, fica revoltosa. É ali onde as coisas acabam de tomar outro sentido. Sim, acho que estamos nos ajudando. Assim deve os maridos amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Está a ver? O Senhor sustenta a igreja, alimenta, cuida-se da igreja, porque Ele é também pai da família. E queria talvez tentar trazer um pensamento aqui. Vou pedir os irmãos para ver se podem nos colocar aqui algumas imagens. Quando se fala precisamente de um lar, poderia comparar um lar neste instante como faixas de rodagem ou uma estrada onde circulam muitos veículos. Mas cada veículo tem que guardar a sua faixa de rodagem, o seu sentido. Há um regulamento que é precisamente o Código da Estrada, que cada um deve observar para que não haja acidentes, desde que cada motorista guarde o seu lado, o seu sentido. Você vai descobrir que às vezes você entra na cidade e vai apanhar muitos carros. Mas você vai ver que cada motorista está aí onde vai. Ora para, ora vai, ora vira, ora faz isto. Tudo vai sendo feito de uma maneira suave, porque cada um está em seu respectivo lugar. E é o que deve acontecer nos nossos próprios lares. Lares é como uma estrada. Cada um deve guardar o seu sentido, guardar o seu lugar. Se o marido guarda o seu lugar e a mulher também guarda o seu lugar, certamente não haverá problemas assim, podemos dizer, graves, porque cada um está em seu respectivo sentido. Porque acidente ou choque frontal acontece geralmente quando os dois veículos tentam ocupar o mesmo lugar simultaneamente. Só o marido, se estiver no seu lugar, a mulher estiver em seu lugar, certamente aquele lar vai caminhar suavemente. O pai no lugar dele, a mãe no lugar dela, os filhos também em seus respectivos lugares. Aquela família vai andar suavemente, porque é como veículos que estão andando na via pública. Só precisamos de fazer um esforço. Como dizíamos que queremos aproximar este ano que está prestes a começar, devemos fazer o esforço que cada um guarde o seu lugar. A irmã guarde o seu lugar. O irmão guarda o seu lugar. Os filhos também têm os seus respectivos lugares. Logo que um sair em seu próprio lugar e tentar ocupar o lugar de outro, é quando há choque terrível, acidentes terríveis. Portanto, vamos guardar cada um de nós os nossos respectivos lugares
Eu quero acreditar que os irmãos vão nos colocar aqui as imagens de como os carros vão, cada um observando o seu próprio sentido. E eu tenho a certeza de que está sendo uma bênção. Portanto, é um grande desafio para cada um de nós, para podermos guardar os nossos respectivos lugares. Como eu dizia, que tem sido uma das coisas que os irmãos queixam, dizem, a minha mulher não me respeita. E sim, porque tem aquelas coisas que talvez temos que dizer aqui, visto que estamos neste canal. Sempre quando, digamos, o marido pediu para que ela faça alguma coisa que talvez não tenha feito, o marido diz, não me respeita. Talvez quando a mulher lhe nega, porque às vezes, quando as pessoas ainda não são assim casadas, me refiro precisamente homem. O homem tem aquela imagem de que se eu casar, meu Deus, se é mulher, será a qualquer momento que eu quiser me satisfazer. Mas vai deparar-se com uma situação totalmente diferente. Porque trata-se também, são algumas das coisas que talvez às vezes geram um ambiente totalmente ruim em casa. Uma dessas coisas que eu acabei descobrindo nesta jornada casal, tem sido precisamente, vamos dizer que ela veio com aquilo que ela pensava a respeito de homem, e naqueles primeiros dias, digamos, ela não conhecia homem, e no instante é um ambiente diferente. E talvez o corpo fica como que admirado, é uma coisa nova. Mas talvez o parceiro ainda não compreendeu essas coisas, dessas mudanças todas. Principalmente naquela mudança em que a irmã já está grávida. É ali onde você precisa de muita graça. E eu lembro, tive problemas graves quando a minha parceira teve a primeira gravidez. E às vezes eu vinha do serviço, apanhava ela a dormir. E eu com aquilo de que vou para casa, vou apanhar tudo em ordem, vou apanhar tudo cozido, vou apanhar tudo em ordem. E às vezes chegava em casa, apanhava ela a dormir. E tratando-se de um assunto que não é assim seu, é um assunto novo, nunca se pode sentir as dores de outra pessoa. E às vezes a pessoa, você como homem, pode correr para pensar que não, isso aqui trata-se de preguiça. Só quer dormir, passar todo o dia aqui a dormir. Só dormir, não fez nada, não cozinhou, não fez nada. E muitas das vezes essas questões geram grande desentendimento em casa. E você, o marido, é uma coisa nova também para você, não sabe o que se trata, por isso é importante procurar saber do seu pastor. Porque ele já teve experiência desta, experiência daquele. E às vezes quando a mulher nega o seu marido, quando chega aquele tempo de relações, e a mulher diz, não estou assim, saudável, bem, o marido fica muito agitado, porque eu descobri que uma das coisas que faz com que o marido se agite é quando o marido é negado. São a maioria desses problemas que eu já pude resolver e deparei-me com os mesmos problemas, para dizer a verdade. E acaba ser, é quando o marido acaba dizendo que, acaba pensando que talvez essa mulher deve ter um marido espiritual. Muita coisa sobe na cabeça do marido quando o marido é negado. Fica
tolo o marido. O marido fica bem agitado, pensativo. Lembro-me deste outro irmão que dizia que acabou de ficar tão zangado e até chegou a ponto de não querer dar dinheiro. Vai ser dado dinheiro com esta pessoa que você está tendo relações com ela. Mas não havia ninguém, era só uma questão. E são algumas dessas coisas que você precisa de ser encaminhado, ajudado, estar pronto. Porque às vezes os quadros que a gente temos trazido, muitas das vezes as mulheres acabam entrando no lar como alguém que se atira numa lagoa sem saber o que há, o que não há. E poucas são as mulheres que entram no lar preparadas para encarar o lar de uma maneira verdadeira. Portanto, é um grande desafio. Só quando o homem se casa, ele pensa que vai achar tudo em ordem. A qualquer momento que ele quiser, e não terá nenhum impedimento, essas coisas todas. Tudo estará como que em ordem, como se estivesse a usar um interruptor, ligar e desligar essas coisas todas. E acha que talvez é como que entrando numa reforma do trabalho que ele fazia em casa quando casar. Já entrei, já reformei, nem vou varrer, nem vou lavar, mas você pode casar alguém que vai dizer: senhor, eu não vou lavar a sua roupa interior. E você pensava que, oh meu Deus, quando eu casar, eu estou como que reformado. E vai descobrir que você está longe de se reformar. Ainda há trabalho para você fazer. Só precisa-se de muita graça. Está vendo? Sim. E talvez você pode ter essas imagens de que, basta eu casar, tudo estará em ordem, isso, nem cama não vou arranjar, essas coisas todas. Mas você pode deparar-se com uma situação totalmente diferente. E talvez uma das coisas que eu queria abordar neste pensamento aqui, às vezes é bom quando você está casando. Faz-me lembrar deste irmão que me apareceu e disse: pastor, eu estou à procura de uma parceira, mas não gostaria de ter uma parceira que está muito, muito em cima, longe do meu alcance. Estamos a dizer que uma parceira que talvez a sua vida e a vida dela é um pouco diferente. Porque é uma bênção, digamos, uma mulher casar-se com um homem em que o nível de vida daquele homem é um pouco em cima do que a vida que levava em casa dos pais. Do que levar alguém que está lá em cima e arrear até o seu nível baixo em que você vive. Porque às vezes eu ouvi alguém que estava a falar com um grupo de jovens, deve ser, se não é na Europa, deve ser nessa esteira americana de expressão espanhola. Estava a tentar mostrar os jovens que às vezes é bom levar alguém do seu nível de vida. Vai ajudar e não terá muitos problemas. Eu estava a falar aí com este outro casal. Vamos dizer que você está numa casa, talvez, tipicamente naquelas condições que nós sabemos que todos nós crescemos nelas, em que para o pai tomar banho, a mãe precisa de carregar um balde e pôr na latrina ou casa de banho. E para beber água tem que ir procurar água para vir e dar papá.
Você vai casar talvez uma mulher em que talvez o pai para tomar banho não precisava de alguém levar balde, porque tinha casa de banho, é só ir pressionar, torneira e tomar banho. E essa mulher, quando chega na sua casa, você vai esperar que ela possa correr com balde de água, mas cresceu num ambiente em que essas coisas não eram feitas. O pai, quando vinha, se queria beber água, era só abrir o congelador ou geleira, toma, leva água e bebe. Mas quando você vê, já cresceu num outro ambiente, quer que a mulher traga água para te dar para você beber. Essas coisas podem parecer assim tolas e pequenas, mas são algumas dessas coisas que acabam gerar ambientes ruins nas casas. E às vezes há coisas que são assim, digamos, como dizia, ampliadas. E uma das coisas, eu estava a falar com este outro irmão, que quando acontecia alguma coisa, logo corria para informar as irmãs dele, a mãe, e são irmãs que não estão na palavra. Vai informar a vida que vocês estão a levar no vosso próprio lar, enquanto que você como crente que devia ser exemplo, que as pessoas deviam seguir, mas você vai se despir, começa a dizer, essa mulher, e as pessoas que estão no mundo, qual é podem lhe aconselhar o quê? Vão dizer, essa mulher não presta, é melhor se livrar dela. Faz-me lembrar deste irmão que acabou arrumando, dizendo que, venha querida, vamos sentar, vamos separar as coisas, vamos começar a dividir aqui, vamos começar a dividir os bens, porque hoje é dia de divórcio. São coisas que os pastores costumam deparar e acontece. E talvez alguém chegue em casa, não é recebido da maneira que talvez você imaginava que podia ser recebido. Chega em casa, talvez você está inundado com os problemas que você encarou no serviço. E talvez vai apanhar uma esposa também que está inundada com os problemas que deparou-se ao longo do dia com as crianças. E você chega e talvez ela não corre para receber nada. É só deixar passar. Mas são coisinhas que podem ampliadas. Não tem aquele sistema de quando você tira uma foto, pode ampliar para uma coisa pequena ser gorda. Só há pessoas que ampliam problemas muito pequenos para serem gigantes como elefantes. Sim, acontece isso, irmãos e irmãs. Alguém pode, talvez, digamos, estar aí a comer arroz, saiu do serviço, apanhou, talvez, cabelo no arroz, levantar um problema jamais ouvido. Começar a dizer, vocês, como que estão a cozinhar? Estão a cozinhar de cabeça nas panelas. Muita coisa bem ampliada, pode mesmo, mas se alguém compreender que talvez foi um erro em que um cabelo acabou caindo e deixar passar, é outra coisa. Sim. Como eu dizia, que cada um e eu lembro, essas coisas acontecem, irmãos, que precisa de muita graça para a cada um guardar o seu lugar, lutar para respeitar o seu próprio marido, porque a tendência é de desrespeitar. Lembro-me o profeta falando sobre a sua própria parceira, como pessoas vinham de todo o mundo à procura de alguns momentos de conversar com o profeta numa entrevista. Mas a mulher que estava precisamente ali com
com ele, podia não ver aquele peso, aquela importância, quão importante era aquele homem. Eu lembro-me uma vez que ela acabou fazer o que ela fez, empurrou a porta, até que Deus tinha que descer para dizer que não deveria ter feito aquilo que ela fez para o profeta de Deus. E realmente a irmã Meda pagou caro. Ficou com aquela doença que lhe custou muito até a intervenção de Deus. Tudo isso porque é marido. Às vezes, digamos, se alguém vai chamar, porque há pessoas também, eu descobri que há pessoas que têm estado presentes, mas psicologicamente não conseguem se fazer presente. Pode-se dizer alguma coisa, você vai pensar que ouviu-se, mas na prática mostra que não ouviu nada, não estava presente psicologicamente. A irmã Meda tinha que pagar caro por causa daquela situação. Sim, eu lembro-me um dia, estávamos já a discutir a respeito desses problemas que eu acabei de me referir aqui. Aquilo foi precisamente nos primeiros dias. E a discussão foi agudizando, aquecendo. E chegou-se um momento em que pensei, se é desta maneira, é melhor ficar solteiro. Aquilo, quando estava a chegar a este ponto de tomar uma decisão de que se é assim, querida, é melhor mesmo ficar solteiro. Foi mesmo a graça de Deus, porque num instante a glória de Deus caiu e atingiu a minha alma. E senti o amor divino. Foi uma experiência que eu nunca esqueci na minha vida. Estávamos a discutir, como acabei de me referir, e a discussão ia se agudizando. Quando estava já para chegar a um ponto muito alto de dizer, se é assim, é melhor a gente, cada um ir no seu caminho. Num instante se levantou, caiu uma presença que eu ainda me lembro bem, que atingiu o meu coração e me inundou com amor divino. Já estava além de amor, filho. O amor divino inundou o meu coração. E eu tenho pensado muitas das vezes que provável foi exatamente o que aconteceu com o profeta, quando aquele touro queria lhe matar. Ele fala de ter sentido amá-lo. Quando o marimbondo estava prestes para lhe picar, ele fala de ter sentido este grande amor no coração dele, quando aquele maníaco do orgulho estava quase para lhe atingir, alguma coisa tomou conta do seu coração e começou a amá-lo. Foi realmente uma experiência inesquecível na minha vida. E senti o gozo celestial. Talvez dizer que é exatamente o que nós estávamos a falar a respeito de quando falávamos sobre sede, como quando o irmão Branham chegou naquele ponto em que, quando Satanás veio e disse, veja, ele não te ama, veja o que ele fez, levou a sua esposa, a sua filha, e o irmão Branham estava quase para denunciar o Senhor. E no instante a glória de Deus desceu
e alguma coisa saiu dizendo, nem se ele me matar. Só naquele momento crucial, a glória de Deus veio para me ajudar ou para nos ajudar. E depois de tudo aquilo aí, a irmã, com aquilo de que, se assim, deixa eu realmente ir, aconteceu que tivemos uma visita de um diácono e tudo foi resolvendo. É melhor mesmo quando as situações se levantam, procura saber daqueles que já têm experiência de uma vida casal. Não tenta tomar isso em suas próprias mãos, porque é uma vida nova, não é? Estava falando recentemente com um casal, um bom casal, e notei que realmente é muito bom saber escolher palavras propícias. Boas palavras para o seu parceiro. Esse irmão dizia à sua esposa, você achou graça para se casar comigo? Sempre dizia à esposa, você achou graça para se casar comigo? Eu estava a tentar ajudar esses irmãos que sabem. O que devia se dizer era dizer que eu achei graça para se casar com você. Não você achou graça. Porque se você diz você achou graça para se casar comigo, você está a dizer que você não merecia casar comigo. Mas se você diz que eu achei graça, você está elevando a ela a uma posição muito alta. E essa posição que vai lhe ajudar para se humilhar e ela vai derreter com o amor que você expressou-se para ela. Mas se você diz, você achou graça para casar comigo, ela vai se endurecer. Porque não está a usar termos corretos. Sabe, é muito bom saber como colocar as palavras, o que dizer, o que não dizer. Eu lembro o profeta dizia que a sua esposa era a melhor cozinheira. Eu não sei se, imagine o profeta, ele andou todo este mundo, comeu, viveu, passou através dos hotéis onde se cozinhava. E eu tenho a certeza de que a irmã Meda não cozinhava para ultrapassar os hotéis onde o irmão Branham passava. Mas o que ele estava a fazer aqui? Estava a construir, saber falar alguma coisa que edifica, que faz com que o lar fique cada vez mais feliz. Falar palavras que elevam o coração do seu parceiro. Tais como você é a melhor cozinheira, você é bonita, eu não sei como que consegui se casar consigo. Deus me ajudou, Deus me deu a melhor parceira, o melhor parceiro. Você é um bom marido, você é um bom homem, você é um bom pai. E às vezes a gente não expressamos essas coisas todas, mas são elas que edificam os lares. Como eu já disse, que ninguém conquista falando mal de alguém, né? Dizer que, você é feia, mas eu te amo. Não vai apanhar, você vai morrer solteiro. As pessoas procuram palavras propícias para conquistar, não é? É verdade, irmãos. O irmão Branham podia dizer à sua esposa, você é a melhor cozinheira. O objetivo fundamental mesmo era para ajudar, edificar, fazer com que ela se sinta bem. Eu lembro, dei exemplo uma vez de um jogo que ele estava a fazer com um certo irmão e deixava aquele irmão ganhando. E finalmente
Um certo dia acabou revelando que eu deixava para ele ganhar para que ele se sentisse bem. É o que nós devemos fazer. Eu lembro desta outra vez, quando pediu à igreja para ir ver esta família de Retiraita, onde havia aquela menina coxa que ficava sempre ali, e ela já estava perdendo o corpo. O irmão Branham disse que quando vocês forem para lá, não chegar e dizer: epa, irmã, você está mesmo mal, você está prestes a morrer. Sim, faz-me lembrar desses esses médicos que não têm sigilo. Chega e diz a um paciente que você vai morrer com esse problema. É falar, é médico esse ou charlatão este. O médico verdadeiro deve encorajar o paciente para o paciente ganhar forças para recuperar. Não dizer que vocês vão morrer junto, você e o seu filho, todos vocês vão morrer. Onde vai apanhar então coragem de batalhar para sair naquela enfermidade? Está vendo? Tem que saber falar. Tem que falar coisas boas para a sua parceira. Tem que falar coisas edificantes para o seu parceiro, para o encorajar. Tem que saber apreciar. Quando faz uma coisa boa, agradeça, aprecie. Diga, expresse. É o que o irmão Branham dizia, que eu prefiro dar uma coroa no tamanho de um botão do que trazer uma coroa tão grande como um cesto quando a pessoa morrer. Vamos nos expressando o nosso amor por um aos outros. Edifiquemos os nossos lares, não quebremos os nossos lares. Façamos tudo positivo. Faz-me lembrar, nem se a sua mulher está possuída de demônio, você não diga, isso aqui é demônio. Faz-me lembrar aquilo que o irmão Branham, aquele problema que o irmão Branham acabou resolvendo de um casal que estava prestes a se separar. Vieram e esse homem que havia recebido, parece que havia recebido a mensagem, só levantava as suas mãos, orava, dizia: pai, ajuda, minha mulher está endemoniada. E a mulher está aí a ouvir o que o marido estava a dizer. Embora que talvez tinha demônio, mas não se expressa assim desta maneira. Não é para construir, é para destruir. Tem que procurar palavras de amor. Através de palavras de amor pode expulsar um demônio. Não há nada tão conquistador do que o amor. O amor é chefe, conquista. Dificilmente você pode resistir a alguém que te ama. Mas alguém que te detesta, pode se resistir. Só tem que dizer, você é a mulher, é a melhor mulher. Você está construindo. Sim, você vai ver um paciente, um irmão, uma irmã que está doente. Tem que saber o que dizer quando você for lá. Não dizer que você está quase para morrer, você está muito mal. Diga-lhe palavras que encorajam para ainda enfrentar a enfermidade. Está vendo? Não diga ao seu parceiro que você não foi educada, não sabe nada. Um dia vai carregar sua trouxa. Carrega sua trouxa. Você não diga-lhe que você é a melhor mulher que existe. Não diga também ao seu marido que você não é homem. O que você está dizendo mesmo se você diz o seu marido você não é homem? Quem é que é homem então? Se eu não sou homem. E às vezes as pessoas costumam se arrastar a entrar num propício haver que agora estamos nos arrastando para entrar
para o mal haver. Pare! E enquanto que talvez ainda estamos ali, é aqui onde o batismo do Espírito Santo é muito vital na vida de um crente. Estou a dar aqui um exemplo dessa situação em que, no instante, a glória de Deus desceu. É exatamente o que nós estávamos a dizer. É o poder escondido no seu coração. Que quando você está prestes para entrar e praticar o mal, deve haver dentro do seu coração alguma coisa que lhe detém para não pecar. Alguma coisa que lhe segura. Não esperar para cair, para depois dizer, aliás. Essa é a tendência de homens e mulheres que não têm o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo deve lhe encaixar antes de você cair. Deve lhe segurar antes de você cair. Antes de você atingir o cume, atingir o fundo do poço daquela agitação, ter alguma coisa que lhe segura, ter alguma coisa que lhe guarda, o poder escondido dentro do seu coração, aquele poder que ajudou a Daniel na cova dos leões. O irmão Branham diz que é algo que estava dentro do seu coração que lhe acudiu naquela situação. Só você como crente, e às vezes você é bem conhecido neste momento de muita pressão. Você deve estar bem ligado com a palavra, bem ligado com Cristo, de tal modo que quando as situações se levantarem na sua vida, é momento de aperto, é momento de angústia, você deve ter alguém onde você pode ir e se ajoelhar e chorar e pedir a sua ajuda e dizer que a minha ajuda vem do Senhor. Em qualquer momento que você estiver angustiado, vai diante de Deus. Confia em Deus, ó termos da terra. Você pode não ter família, você pode não ter serviço, pode não ter o quê, mas você tem um que pode confiar nele. Jesus, o seu irmão. Jesus é tudo que você precisa. Ele é seu irmão, ele é sua mãe, ele é seu pai, ele é tudo. Portanto, você não é assim órfão como se diz. Você tem alguém que se importa de você. Você deve conhecer esse alguém. Você deve confiar nesse alguém. Você deve levar todos os seus problemas a ele. Porque ele é tudo que você pode imaginar na vida. Jesus, o Filho do Deus vivente. O meu irmão mais velho. Aquele que peleja as minhas batalhas, o meu provedor, que me dá todas as minhas necessidades. Conheçam, confie nele. Não chegue a um ponto em que você está como que desesperado, como e perdido. Está vendo? Só diga ao seu marido que você é o melhor homem. Sempre usando de palavras construtivas. Palavras que podem construir o seu lar. Está vendo? Sejamos pacientes um ao outro. Da mesma maneira que Cristo é paciente conosco. Da mesma maneira que o pastor é paciente com a igreja.
vice-versa. Porque a verdade é de que as pessoas entram em casamento sem que primeiro avaliem o custo de ser casada ou casado. Estava a falar dizendo, quando você vai entrar num casamento, irmã, tem que avaliar o custo. Você deve estar preparada para ser governada. Você deve estar preparada para ser liderada. Você deve estar preparada para perder e deixar as suas opiniões. Deve estar preparada para servir. Como o profeta diz que a mulher serve o marido. Você deve estar preparada para servir o seu marido, para lhe obedecer. Você tem que avaliar primeiro, ter uma pequena ideia, daquilo que significa ser mulher de alguém. Não só tomar as questões assim que faz parte de vantagem para você. Se casar, é ter alguém que vai me comprar o que eu quero. É verdade, são vantagens, mas fora dessas vantagens, há também obrigações que você também deve fazer. Obrigatoriamente respeitar o seu marido, servir o seu marido, fazer o que ele deseja que você faça. Você tem que saber essas coisas todas. Não é só ver o homem, pessoa, calças, mas é uma grande responsabilidade. É a mesma coisa ser crente. Está vendo? Quando você vai ser crente ou um cristão, tem que avaliar primeiro. O que isso significa ser crente? Significa que você vai ser mandado pela palavra. Significa que a sua opinião já é inválida. Você vai colocar de lado a sua opinião para tomar a opinião da palavra. Você vai deixar de lado os seus desejos para tomar os desejos da palavra. Você vai colocar de lado a sua maneira de ser. O que você acha ser correto. Essas coisas todas têm que ser colocadas de lado e tomar o que a palavra de Deus diz. O profeta trazia coisas, pregava coisas que estavam precisamente contrárias à sua própria opinião. É o que devemos fazer como a igreja do Deus vivo. Faz-me lembrar do profeta Isaías, que podia dizer, uma virgem conceberá. Aquilo estava totalmente contrário com a lógica dele. É o que devemos fazer, examinar o peso, o que isso significa para você ser uma noiva de Cristo. Significa que você tem alguém que sai guiar, você deve ser fiel a ele. Sim, talvez falar aqui de uma coisa. O amor que nós devemos ter um com o outro tem que chegar até ao ponto em que, se seu parceiro vir e dizer que, querida, eu caí, querido, eu caí, você tem que ainda ter um coração suficiente de lhe perdoar. Porque é isso que a gente fazemos cada dia. Caímos contra o nosso marido Cristo. Tomamos outros maridos, opiniões. Neste mundo de opiniões, onde as pessoas opinam a qualquer momento nas redes sociais que vieram, de tal modo que as pessoas já não sabem a voz do seu pastor. Estão desnorteadas, confusas, levadas por Satanás.
Já não há aquilo de que a voz do pastor significa a vida e a morte. Já ouviram muita coisa. Mas quando você se torna crente, tem que avaliar. Quando você aceita alguém como o seu pastor, tem que também saber o peso disto. O que significa ter um pastor na vida? Você está a escolher alguém para te guiar. Alguém que conhece caminho. Imagine ovelhas guiadas. Imagine, digamos, ser guiada. Você não pergunta, você tem que seguir. Você apanhou alguém que você depositou a sua confiança nele para te guiar. É isso que nós devemos fazer como a esposa de Cristo. Temos que tomar em consideração o que significa ser um cristão. Muitas das vezes as pessoas entram nos lares quando não estão preparados. Não estão preparadas para entrar no lar. Não conhecem o que significa entrar no lar. Muitas das vezes as pessoas se tornam cristãs, mas não avaliaram primeiro, não colocaram na balança para saber o que isso significa ser um cristão. Significa ser submisso, significa ser guiado, significa viver por toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou lhe dói ou não. Mas obediente como Abraão, que obedeceu até quando Deus lhe pediu para que fosse oferecer o seu próprio filho. Ele estava pronto para fazer isso. Cada um que se torna cristão tem que estar pronto para sacrificar a sua natureza passada. Sacrificar os seus desejos, opiniões e tudo mais. Você já parou para avaliar o que quer dizer ser a noiva de Cristo? É alguém obediente a toda, que vive por toda a palavra. Alguém que negou a si próprio e carregou a sua cruz e está indo seguindo. Meu Deus, inclinemos as nossas cabeças. Ó Pai Celestial, nesta pequena conversa alusiva, Senhor, que aproveitamos este pequeno aniversário. Senhor, eu quero acreditar que acabou nos ajudando para aprendermos muita coisa. Ajuda-nos, ó Pai, para que tenhamos, ó Pai, esta graça de sabermos como colocar as palavras propícias para encorajarmos uns aos outros como casados, não rebaixando uns aos outros, mas falando palavra que eleva o seu parceiro, que edifica, que constrói a casa, que faz com que o amor continue ardendo cada vez mais. Perdoa-nos, ó Pai, como irmãos, onde falhamos em sermos aquilo que devíamos ser. Senhor, perdoe também as nossas parceiras, onde elas também falharam em ser o que deviam ser. Permita que aquele sangue possa expiar por cada um de nós. Ó Deus, aquele que constituiu o primeiro lar e colocou-lhes naquela base, esta base de santidade que queremos atingir nesses últimos momentos. Ajuda, Senhor, os nossos casados, recém-casados, para que chegue a um ponto de ser paciente por um ao outro, até chegar a um ponto em que vão se encaixando, se compreendendo. Perdoa, Senhor, tudo que tem levantado no meio do teu povo. Tenha pena de nós.
Queremos ser casados que avaliam a responsabilidade. Homens que podem avaliar também o que significa ser pai da família. Não significa simplesmente ter uma mulher para se satisfazer, mas significa uma grande responsabilidade de cuidar, de alimentar, de guiar nos caminhos do Senhor. Oh Pai Santo, se achei graça diante dos teus olhos para ter uma pequena influência sobre o teu povo. Ajude, Senhor, que cada um possa avaliar e saber o que significa ser um cristão. Significa ser guiado, significa se sacrificar os seus desejos, opiniões, a sua própria maneira de ser e viver por toda a palavra que sai da boca de Deus. Significa apoiar o reino de Deus. Oh Senhor, obrigado por este momento que nos deu, que cada palavra possa achar espaço nos nossos corações, para trazer harmonia nos nossos lares. Ensina-nos, ó Pai, os caminhos retos do Senhor. Queremos ser famílias da mensagem, famílias verdadeiras. Tenha pena de nós, perdoe-nos, ó Pai, onde discutimos como o mundo discute, se insultamos onde o mundo se insulta, rebaixamos onde o mundo rebaixa-se. Tenha pena que esta lição sirva, Senhor, de algo que vai nos ajudar para não voltarmos a fazer as mesmas coisas. Obrigado, Senhor, nos encomendamos nas tuas mãos neste instante. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Deus já abençoe ricamente, já terminamos a nossa pequena conversa. Creio que foi edificante e útil.